Olá, eu sou a professora Renata Kelly e eu estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho do meu trabalho na formação de professores. E o nosso tema de hoje é experiências formativas em pensamento computacional na formação de professores, por meio do método Imersa. Nós estamos hoje no 57º Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional da ABT, onde o tema geral do nosso evento é Integração da Ciência, Tecnologia e Inovação na Educação Brasileira. Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário. É um prazer estar aqui com vocês na data de hoje, nesse grande seminário da ABT. Falando um pouquinho sobre mim, nas últimas 3 décadas eu venho me dedicando totalmente à educação. A minha formação fala um pouco a respeito disso, né? Então vamos lá. Vamos começar o nosso trabalho. Vamos iniciar com uma pergunta, aquela pergunta que não quer calar. Ciência, tecnologia e inovação. Mas como isso chega ao professor? Falamos muito sobre inovação, mas pouco como formar o professor para viver essa inovação. Nós sabemos que quando a gente trabalha com pensamento computacional, muitas dúvidas nós temos, principalmente os professores que estão na sala de aula. Porque o pensamento computacional ainda é um desafio na formação docente. Nós temos alguns diversos itens, né, a ser dito, mas eu selecionei 4 para falar aqui para vocês. Primeiro, um fator dificultador é a abordagem muito teórica sobre o tema. Outra questão é a dificuldade de aplicação em sala de aula. E a outra questão é a insegurança do professor, né? De como fazer tudo isso. E em quarto, que eu separei aqui, é o foco excessivo na tecnologia digital. Então, esses 4 fatores, eles se tornam um grande desafio para as formações que os professores vêm realizando. Trabalhar na formação de professores é bem satisfatório. No entanto, muitos professores, quando participam de uma formação, eles chegam assim meio bravo, rostinho fechado, meio insatisfeito, né? Descrente do que vai acontecer ali. Porém, eu acredito muito na imersão, aonde ele vai estar se envolvendo de forma lúdica. Então, por quê? Eu tenho um objetivo de transformar esses professores em facilitadores de aprendizagem criativa, por meio de formação prática, tecnológica e experiencial. Eu tenho bastante resultados positivos com isso. Por quê? Porque o professor sai da formação feliz, confiante, preparado para aplicar imediatamente o aprendizado em sala de aula com seus alunos. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês como eu realizo as formações de professores para desenvolver o pensamento computacional. Esta habilidade é fundamental para o século XXI e para todas as profissões que nós temos. No entanto, hoje é fundamental que o professor desenvolva essa habilidade para trabalhar com os seus alunos. Mas primeiro temos que ter a clareza que o pensamento computacional, ele não começa no computador. Ele começa no raciocínio, na lógica, na resolução de problemas. Na realização das formações que eu realizo, eu desenvolvi um método de imersão. Por isso que eu coloquei o nome de método Imersa, porque é uma proposta formativa, né? Porque o método Imersa, ele integra aprendizagem ativa, cultura maker, abordagem STEAM e tecnologia digital, em uma jornada formativa em etapas que conduz o professor da compreensão à aplicação prática. Ele é dividido em 6 etapas, aonde eu começo pela inspiração, depois eu vou para a fundamentação, depois experimentação, criação, tecnologia digital, até a aplicação em sala de aula. E aí eu vou aqui apresentar para vocês as experiências que eu tenho em cada momento da formação. Neste primeiro momento é o engajamento e a compreensão inicial.
Aqui o professor começa a entender o pensamento computacional de forma significativa. Eu faço uma exploração com eles, vou fazendo todas as explicações e eu percebo o olhar atento de todos. Porém, o professor precisa experimentar antes de ensinar. Eu acredito muito nisso e por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. E na experiência 2, onde é a computação desplugada, onde eu realizo atividades que não utilizam tecnologia digital. Aqui é para desenvolver o raciocínio lógico. Aqui é onde a gente começa a entender que programar não necessariamente precisa de computador. Organizar o pensamento de forma lógica não precisa de computador. Então, nesse formato desplugado, a gente consegue trabalhar diversas atividades. E é nessas atividades de computação desplugada que a gente desenvolve diversas habilidades, sendo que antes da tecnologia digital, antes da gente colocar a mão na tecnologia digital, a gente desenvolve esse raciocínio lógico e principalmente a resolução de problemas, com diversas atividades. Aqui eu tenho 3 atividades na formação de professores, aonde a gente consegue se divertir bastante e achar muitas soluções. Porém, a formação precisa ser vivida, não apenas explicada. Por isso que eu coloco os professores em diversas atividades, porque é processual a evolução, é processual a imersão deste professor nas atividades. E aqui, nessa experiência 3, eu mostro a cultura make e aprendizagem ativa. Tem 2 atividades aqui que eu gosto bastante, que é o carrinho movido a ar, que eu batizei de EcoCar, porque a gente usa recursos sustentáveis de baixo custo. E o jogo do labirinto, que também é com material sustentável e de baixo custo. Aqui, os professores vivenciam atividades que eles vão aplicar em sala de aula. Além das 2 atividades do carrinho, eu trabalho com o robô escova, que é o princípio da robótica educacional, aonde ele vai ter contato com LED, ele vai ter contato com o motor, aonde ele vai ter contato com a bateria. E a gente usa o recurso da escova de dente, assim como poderia ser outras escovas. E o professor percebe o efeito que o LED dá, o efeito que a gente consegue cobrindo, como nesta última imagem, com uma capinha, coloca a tartaruga ali, outros animais ou outros personagens. Aqui o professor ele aprende criando soluções. Na experiência 4, a gente já está trabalhando com a programação como linguagem criativa. É a computação plugada, onde eu utilizo recursos de plataformas que trabalham com blocos visuais. Então, eu tenho aqui o Scratch, onde tem o Scratch Junior, que a gente utiliza em tablets ou até mesmo smartphones. E tem o Scratch que a gente trabalha no computador. E pode trabalhar online ou offline. E o site do code.org, que tem diversas atividades, onde a gente faz com que o aluno entre num processo de evolução e desenvolvimento do raciocínio lógico, resolvendo soluções para que ele consiga se sentir mais confiante. Aqui, a tecnologia digital, ela entra como ampliação do pensamento. E aí a gente chega aqui na experiência 5, que é a aplicação na prática pedagógica. Aqui o professor aplica o que ele aprendeu na formação, ele já pode diretamente, no próximo encontro com seus alunos, ele está aplicando essas atividades. Nós temos aqui alunos do ensino médio e aqui eu tenho um aluno que com necessidade especial, ele tem autismo e ele também participou das atividades, então foi possível fazer essa integração.
Tendo aqui também outras atividades que a gente utiliza os espaços da escola, como aqui no labirinto, no Big Labirinto, no chão da escola, utilizando giz. Pode-se também utilizar fita crepe, copos coloridos de diversos formatos, o caderno. E aqui nós temos a atividade do labirinto, que a gente utiliza recursos sustentáveis para estar criando ele. Neste momento, a gente percebe que os alunos, eles conseguem se integrar, se divertir, conversar entre eles. E eu participei assim em diversos estados brasileiros, eu coloquei alguns aqui, onde eu realizei essas oficinas, esta formação, porque os professores em diversos espaços escolares, seja em nível municipal ou estadual, as escolas, os alunos, todos estão vinculados à Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo que norteia tanto escola municipal quanto escola estadual, seja pública, seja particular. Aqui mostra um pouquinho da turma onde eu vivenciei algumas formações. Eu voltei diversas vezes em alguns estados, porém, eu destaquei alguns aqui com muito carinho. E nessas formações, eu consegui alguns resultados positivos. Eu destaquei 7 resultados positivos para vocês conhecerem. O primeiro é a segurança pedagógica. O impacto que tem nessa questão da segurança pedagógica é muito importante. Além de ele poder fazer escolhas pedagógicas que são fundamentadas. Isso é muito importante. Aqui também tem autonomia. A autonomia é dar independência ao professor, ele tem a tomada de decisão, ele consegue ser responsável diante do seu plano de ensino, isso é fantástico. E aqui eu também tenho a inovação na prática. Essas novas tecnologias, as metodologias ativas, ele consegue fazer novas atividades com os seus alunos. E nós temos o quarto, que é a integração curricular, que é muito importante, a conexão entre as áreas de conhecimento. Isso é fundamental, porque nós não podemos fragmentar. O objetivo é integrar. E aqui é a felicidade, né? O professor feliz, porque ele tem uma realização pessoal, ele tem uma realização profissional, porque ele está se sentindo seguro e confiante, que confiança é o item 6, aonde ele acredita no próprio potencial, tanto dele quanto do aluno. Ele acredita que é possível acontecer este momento de divertimento em sala, de aprendizado em sala de aula. Porém, ele também tem uma reflexão crítica sobre o mundo e sobre o universo escolar, onde ele faz uma autoavaliação da sua prática e, principalmente, ele vai atrás de um aperfeiçoamento contínuo, porque a gente precisa estar se qualificando, estudando, pesquisando. Ok? Então, investir na formação docente é investir na qualidade da educação. Acreditando no método que eu desenvolvo na formação com os professores, ele tem um modelo pedagógico que faz com que a gente consiga articular as dimensões da ciência, da tecnologia e da inovação a partir da prática do professor. E então, esse método, ele é mais do que uma prática, ele é um modelo pedagógico, porque ele se configura como uma proposta estruturada de formação docente baseado na aprendizagem experiencial. Ou seja, o professor vivencia a formação, ele vivencia atividades onde ele aprende a executar e a aplicar com seus alunos. E aí, a gente volta aqui na pergunta inicial. Como, né? Ciência, tecnologia, inovação, mas como isso chega ao professor? A pergunta não é se precisamos inovar. A pergunta é: estamos formando professores para isso? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter comentários. E é por isso que eu trago aqui para vocês uma visualização onde o professor vivencia a atividade e depois ele consegue desenvolver essa atividade com os seus alunos.
Eu acredito muito e deixo essa frase aqui para vocês. Formar para inovar exige vivenciar a inovação. Aprender fazendo muda tudo. Então, eu acredito muito em atividades mão na massa, eu acredito muito no processo de imersão e por isso eu apresentei aqui para vocês o método Imersa, no qual eu criei, para vocês poderem conhecer e se apropriar também. Então, hoje eu deixo aqui o meu muito obrigado para vocês. E se quem quiser entrar em contato comigo, aqui está o meu Instagram, @prof_Renata Kelly. Foi um prazer estar com vocês. O meu muito obrigado.